grande parte do nosso papo é falar de alguém que não está presente, não é? É assim, Deus. Quando não está presente, a gente vai e fala. É aquele tio que não está, aquele tal e tal. Às vezes nem fala tão mal, não, mas acaba sempre fazendo uma espécie de uma análise, né? Assim, do perfil, ele é assim, o casal até que é assustado, mas está resistente. É uma facilidade enorme que nós temos de querer analisar as pessoas. Uma palavra boa, às vezes, é difícil encontrar. Então, temos que ter cuidado com isso. Isso não é ser igreja. Isso não é ser agente da paz. Isso não é ser exemplo, para que o outro também veja em nós a presença do Senhor. Ser igreja é importante. Ser igreja é ser reconhecido, eu, você, como alguém que vive a Bíblia. Ser comunidade da Bíblia. Antigamente, os cristãos tinham apelido de Bíblia. Lembra disso? Tem gente aqui que lembra disso? Tem gente jovem aqui dizendo, não deve lembrar, é seu pai, né? Jovem ali, lembro, não deve lembrar. Não. Eu que lembro, o Maurício lembra. Não, Bíblia, botava a Bíblia embaixo do sovaco, né? Falando bem assim, das axilas, para falar assim mais bonito, das axilas, nem que é isso. Embaixo do sovaco, bem em português, bem embaixo do sovaco ficava ali. Olha o Bíblia, olha o Bíblia, olha o Bíblia. Os protestantes. E os pastores, eu já usou esse termo pastor, e os pastores eram reconhecidos como gente íntegra. Eu sei disso, porque eu estava na faculdade, tem um pastor ainda hoje, se quiser ter ouvido falar, pastor Batista Falcão Sobrinho. Alguém vai falar desse jeito? Está vivo ainda, graças a Deus. Foi meu professor. Ele falou muito isso. E pastor, na época, mais velho que eu, naturalmente, tem mais história para contar. Se eu tenho, imagina um Falcão. Aí ele dizia o seguinte, que na época dele, às vezes fazia um financiamento e comprar um carro, por exemplo, sei lá. Certo financiamento, claro, mesmo, você tem o dinheiro todo, que é uma coisa assim, extraordinária, ou você vai financiar algum valor lá. Aí fazia perguntas, né? Contra-chefe, aquela coisa, o que é isso? Mas quando falava que era pastor, isso há 25 anos atrás, sei lá, há muito tempo, e é pastor, então, tranquilo, não precisa nem contra-chefe. Isso há 20 e poucos anos. Será que hoje é assim, Deus? Hein? Hoje em dia. Será que hoje em dia é assim? Não, né? Ao contrário. Hoje em dia é pedra de tropeço. Né? Hoje em dia é motivo de falar mal. Hoje em dia vê um pastor como algo do cara que se dá bem. E pior que o rebanho fica naquela história, ih, rapaz, o cara está de carro novo, já vou dizer que um dia eu conheço esse carro novo aqui, não pode dizer, eu estou brincando, gente, mas infelizmente é assim, né? O cara está dando bem, mas por quê? Porque na verdade não tem exemplos bons por aí. Não tem exemplos bons, infelizmente hoje, mas tem que ter compromisso. Nem isso mesmo é motivo que a gente possa se afastar. Nem mesmo essas maluquices todas que a gente vê por aí, é motivo para a gente se afastar. Ok? Nem mesmo isso. Nem o que a gente vê em igreja, não. Igreja é muito mais que isso. Igreja é o Senhor Jesus, olhar para Ele e somos a partir de nós mesmos. É mole que eu já falei, a gente criticar. Mas não pode criticar porque nós vamos criticar de nós mesmos. Se você está aqui, se você pertence a essa comunidade, não sei se tem gente aqui, todo mundo é daqui na comunidade, mas se você pertence à comunidade, você não pode, sob hipótese alguma, só criticar. Criticar é bom, para construir. Você para fazer críticas construtivas, faça. Mas participe dela também. Né? Dê a resposta, dê a solução. Fazer crítica sem ser construtiva não leva absolutamente nada. É mole. Qualquer um faz. Ao contrário. Ser igreja é você participar, mesmo com a crítica construtiva, mas dando sempre as soluções, apontando caminhos. E a gente tem que ser assim. Todos nós. Amém? Amém. E aí, continuando nessa presença de Jesus na sociedade, a igreja é ser reconhecido como aqueles que amam a palavra de Deus. Vocês amam a palavra de Deus? É claro que tem alguns textos da Bíblia que são difíceis, né? Números, né? Tem uma genealogia meio enlouquecida por ali, mas até ali você, né? Mas até ali você ainda pega bênçãos, você tem
A Bíblia inteira, ela nos aponta para coisas extraordinárias. A Bíblia inteira é ensinamento. Mesmo por mais difícil que seja alguns textos, alguns capítulos, alguns livros, mas é tudo apontando sempre para crescimento, apontando para o Senhor, apontando para a salvação. É isso que a gente tem que ter em mente, é amar a palavra de Deus. A gente só pode amar a palavra de Deus se a gente ter leitura pela palavra de Deus. Vocês concordam? Senão a gente não vai ter história com ele. Não vamos ter história com ele. A Bíblia lá em Neemias, não precisa abrir não, no capítulo 8, de 1 a 12, ela fala do povo que anda com o Senhor. Israel era uma nação que, muito mais que política de rei, ela tinha raiz, ela tinha história, ela tinha um relacionamento direto com Deus. E é isso que fez Israel ter uma história tão extraordinária, de uma civilização tão inexpressiva do ponto de vista histórico, mas ainda hoje fazer essa diferença, ter toda essa tradição que foi esse caminhar com o Senhor, esse livramento, ali o queixar, sair, ter a liberdade do Egito e por aí vai, toda essa caminhada. E o texto lá de Neemias 8:12 mostra em Esdras, ela escriba, trazendo o livro da lei ao povo. O livro da lei, no caso, o livro de Moisés lá, os 5 primeiros. E o povo entendeu as palavras que foram explicadas. Isso aqui eu achei interessante destacar. Ele traz o livro ao povo, o povo volta lá, vê vídeos, aquela história toda, vocês devem estar aprendendo isso na EBD. Se não aprenderam ao longo do ano, espero que tenha, para ter esse entendimento, né, da saída, do exílio, do retorno, de todas aquelas histórias que só nos fazem crescer, como exemplo. E o povo entendeu a palavra de Deus. Será que nós temos entendido a palavra do Senhor? Eu peço a Deus pela misericórdia dele que ele tenha me usado aqui, que eu possa ser transparente e claro com vocês. Mas que mais ainda, que o Espírito Santo faça vocês entenderem isso. Dê uma síntese tudo que eu estou falando, mas uma síntese bem apropriada somente dele, do alto mesmo. Porque sai daqui com um sumo que é do Senhor, e não meu. Se a gente entende a palavra dele, aí tem que ser diferente. Entender a palavra dele é ser igreja. Ser igreja, ainda estou seguindo na nossa sociedade, fazer diferença, não podia ser diferente disso que eu vou falar aqui. Ser igreja é ser sal e luz. Ser sal e luz é ser usado por Jesus. Entendeu? Temos sido sal e luz no nosso meio, nas nossas relações. Temos tido, como eu já falei antes, palavras doces, o nosso irmão, a nossa irmã, né? Nos momentos difíceis, nos momentos que as pessoas precisam, às vezes, de carinho, nos sonhos, que às vezes querem compartilhar conosco, mas a gente, às vezes, não tem muita paciência, já está pensando em outras coisas, nem ouve direito. Temos sido isso. E mais, temos sido reconhecidos como anjos do Senhor. Você já conheceu pessoas assim em sua vida que foram anjos do Senhor? Já? Você já foram objetos de anjos do Senhor? Não falando anjos no sentido místico, não. Falando de pessoas concretas, de carne e osso, que foram usadas pelo Senhor. Temos sido nós anjos? Eu, recentemente, essa semana, participei de uma reunião que o que eu mais gostei de ouvir ali, tinham pastores e tal, tinha uma jovenzinha, eu tenho a impressão, se eu não me engano, me vai a memória, ela tinha 2 anos só de caminhada com o Senhor. Tá? 2 anos. Sabe o que ela falou? De uma experiência dela lá na igreja, quando ela viu uma pessoa, uma outra mulher que estava lá chorando, que nem era da igreja, e que ela foi direto, essa jovem de 2 anos, não sei nem se é batizada, um pouco importa, o Senhor, mas está na trajetória, está na caminhada, ela foi direto nessa moça. E por coincidência, coincidência não tem coincidência nas histórias do Senhor, né? Nessa reunião também, estava uma pessoa ali que tinha convidado, uma outra senhora que tinha convidado essa senhora aí para a igreja, porque estava passando uma dificuldade